Verdades sobre as frutas. Se você olhar para uma fruta, o que que vem na sua cabeça, assim, pá, de cara, olhando para uma fruta? Eu tenho certeza que você pensa assim: "Nossa, Nossa, que alimento saudável. Fruta é saudável, posso comer à vontade. É gostoso, é docinha, é super nutritiva. eu acertei?". Eu acho que sim, né, porque todo mundo, ou a maioria das pessoas tem realmente essa ideia com relação à fruta. Mas será que é mesmo? Será que dá para comer fruta à vontade? No vídeo de hoje, então eu vou esclarecer algumas verdades sobre as frutas. Eu tenho muitas informações sobre elas e que talvez você não saiba. Então fica comigo até o final para você descobrir quais são essas verdades com relação a esses alimentos. As frutas, elas são praticamente só de frutose. E frutose é um tipo de açúcar. É um açúcar natural, sim, da própria fruta, produzida por ela mesma. Porém, é um açúcar. E já partindo para esse, né, partindo desse ponto, eu acho que você já começa a entender que se é um alimento rico em frutose, que é um tipo de açúcar, comer 5, 6, 7, já atendi pacientes que comiam 10 frutas por dia, não pode ser saudável, né? Esse exagero dessas porções de fruta vão sim trazer prejuízo a longo prazo no emagrecimento e também para o seu quadro de saúde. E você deve estar pensando aí, mas poxa, ela não é nutritiva? Ela não é rica em vários antioxidantes, polifenóis? Sim, mas você não pode basear o teu consumo de fruta apenas nesse aspecto do nutritivo. Você tem que olhar a fruta na sua base macro, que é o açúcar, que é a frutose. Então, esse primeiro ponto é, bom, fruta então tem frutose, que é um tipo de açúcar, e eu não posso comer à vontade. E por que que ela cai no gosto, né, das pessoas? Porque ela é doce. Quem não gosta de um docinho? Você pode não ter um paladar doce, mas todo mundo gosta de um docinho. Então a fruta, ela cai mesmo no prato, né? É uma dos alimentos nutritivos que mais as pessoas comem por serem doces. E aí a questão é, o quanto se come das frutas vai comprometer o teu emagrecimento, então pode te levar a ganhar peso? Sim, porque você está comendo muita fruta. E não só isso. Dependendo do seu quadro de saúde, dependendo da sua predisposição, dependendo do teu hábito alimentar fora a fruta, junto com esse exagero do consumo dela, pode te levar sim a ter obesidade, a ter aumento de ácido úrico, a ter uma gordura no fígado, a ter uma resistência à insulina, a ter uma insulina alta, uma glicemia alta. Sim, escuta uma coisa. Não é só a fruta de forma isolada. Nenhum alimento de forma isolada causa nada. É um contexto inteiro. Eu tenho certeza que se você é dessa pessoa que come muitas frutas ao dia, mas você não vive só de fruta. Com certeza, além dessas frutas, entram outros alimentos prejudiciais. E aí, junto o excesso desses alimentos que são extremamente prejudiciais, mais da fruta, aí vai dar ruim. Entendeu? Repito, grave o que eu estou falando. Fruta de forma isolada não vai acarretar um problema, mas ninguém vive só de fruta. Então, o consumo muito alto de fruta, junto com os outros alimentos ruins que você come, vai dar problema de saúde, vai fazer você ganhar peso e vai comprometer o seu processo de emagrecimento se isso não for ajustado, se isso não for equilibrado. Outra questão sobre as frutas é que fruta não tem estação. As frutas são sazonais e deveríamos comer a fruta de cada estação. Ah, pegando essa questão do, ai, mas fruta é nutritiva? Sim. Porém, contudo, no entanto, não é com essa justificativa que você tem que se basear no consumo da fruta. Para se ter
de fato, micronutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, polifenóis, todas essas gamas de nutrientes que a gente tem nos alimentos, é nos vegetais que você vai ter o consumo deles. Porque os vegetais, as folhas e os legumes, eles são os alimentos com baixo teor de carboidrato, tá? Exceto, assim, batata, mandioca, mandioquinha, que podem entrar nessa classificação de vegetais, mas eles são mais ricos em amido. Estou falando dos legumes e das folhas. Eles são baixíssimos em carboidrato, ricos em fibra e aí de micronutrientes. Então, o consumo deles é nesses alimentos e não da fruta. Quem come fruta orgânica, na verdade, todos os alimentos de vegetais, assim, né? Vegetais e frutas orgânicos, você já percebeu que eles são feios? Que eles não têm forma bonitinha, que eles são tortinhos, eles são estranhos ao olho do consumidor, para quem é leigo, né? Olha, essa maçã tá torta, ou essa cenoura tá cheia de mãozinhas e tudo mais. Mas não, a natureza fez ele daquela forma. Naturalmente, ele cresceu assim na terra. E, consequentemente, ele vai ser extremamente mais nutritivo. Uma maçã que brilha, uma maçã que é toda redondinha, uma banana toda amarelinha, pode não ter sido naturalmente. Tem a mão do homem ali. Então, sempre que der, consuma frutas e alimentos, né, vegetais assim orgânicos, e eles não vão ser bonitos. E eles não é para ser bonito, é para ser nutritivo. É para ter mais ali livre de agrotóxicos e ter mais vitaminas e minerais. Então associa alimentos da época, da safra, com a questão orgânica. Quem tem essa possibilidade, aproveite, porque de fato você vai ter. Todos os alimentos que é da estação, eles são muito mais nutritivos, porque eles estão no seu ciclo de vida natural. Cada fruta, cada vegetal, ele tem o seu ciclo de nascimento, né? Plantação, nascimento, colheita e tal. Respeitar isso é importante. Se você respeita, você está consumindo um alimento muito mais nutritivo. Não que não tenha nos alimentos que a gente come fora da época, não é isso. Mas quando é da estação, a fruta naturalmente consegue produzir mais os compostos bioativos e, consequentemente, trazer muito mais saúde pra gente, pro nosso corpo. Eu brinco que a fruta é uma sobremesa da natureza e ela fica no alto para ser difícil mesmo de pegar. Então, às vezes, fruta tá em árvore porque você precisa, pelo menos, gastar uma caloria de leve ali para né, pegar essa fruta e comer. Então, fruta não é para se comer tão à vontade assim, já que você tem uma certa dificuldade em pegar. Então, fazer essa associação te ajuda a entender melhor. Não podia deixar de trazer a questão dos sucos de fruta. Olha, no processo de emagrecimento, com relação à fruta, é o que você mais tem que evitar. Porque para você fazer um suco de laranja, dificilmente você vai usar uma laranja. Você vai usar 2, 3, 4, 5. Mas você não comeria, talvez mais que uma laranja. Porque a laranja não é só chupar a laranja, você tem que comer o bagaço, o albedo, toda a parte da laranja. Então, quando você toma o suco da fruta, você tem a tendência quase que certa de você ingerir quase que 3, 4 frutas de uma vez. E esse ponto você tem que tomar muito cuidado, porque o impacto de um suco de fruta e de uma fruta comida na forma íntegra são extremamente diferentes, pensando no como o nosso organismo vai metabolizar esse suco, essa fruta, vai absorver e vai chegar nos órgãos, né? Como vai ser metabolizado pelos nossos órgãos. Então, suco de fruta, ele vai ter uma absorção muito rápida, porque perdeu fibra, muitas vezes não usa casca. Então, você vai ter uma frutose, que é açúcar, entrando rapidamente no teu corpo. Como é líquido, não passa nem pelo processo digestivo, né? Não tem mastigação, estômago passa direto, chega no teu intestino essa carga de frutose. Às vezes o intestino não dá conta disso, o fígado fica sobrecarregado, porque quem metaboliza a frutose é fígado, por isso que lá em cima eu falei que pode haver um risco de gordura no fígado quando, vou fazer de novo parênteses, quando você come muita fruta,
come muito carboidrato refinado, come frutose industrializada presentes nas bolachas e nos docinhos industrializados, aí você vai ter um fígado com uma tendência a ter gordura em volta dele e aí já fica totalmente comprometido. Então, o suco de fruta ele tem uma passagem mais rápida, uma absorção rápida. Logo, chegou no fígado, vai ter um aumento de glicemia e aí a insulina talvez vai ter que também, ó, trabalhar para ajudar com que isso chega no intestino, tá? A frutose, ela não depende tanto da insulina assim, tem outros transportadores do intestino e tudo mais, é uma parte mais fisiológica, não vou me atentar aqui. O que eu quero que você pegue com relação a isso aqui, a absorção é mais rápida e essa absorção rápida pode não ser bom, não é bom para a maioria das pessoas, tá bom? Quando você come a fruta na forma íntegra, vamos lá, junto comigo. Se der tempo, pega uma maçã aí para comer junto comigo para entender. Comi a maçã, primeiro acontece o que? Uma mastigação. A digestão começa na boca. Então eu estou comendo a fruta, eu estou mastigando. Isso já faz uma leve digestão, vem para o estômago. Estômago tem ação enzimática, digere mais um pouco essa fruta. Estou gastando caloria para digerir. Consequentemente, vai chegando gradativamente essa fruta no meu intestino. E aí depois eu vou absorver de forma lenta, não chega tanta frutose no meu fígado, e aí o caminho é muito mais favorável para o nosso corpo. Tem fibra, essa fibra já vai atuar como alimentos para nossas bactérias benéficas no intestino, e aí você já melhora o quadro da microbiota intestinal. Então entende que quando você come a fruta, tudo é muito melhor. Além do mais, você está aproveitando tudo dela, né? E aí você vai ter realmente os benefícios quando você come ela e não o suco. Então, agora, a partir de hoje, avalie melhor como que você tem colocado o suco de fruta e também a forma como você tem consumido a fruta na forma íntegra. E começa a priorizar em comer a fruta e não beber. Eu acho importantíssimo também fazer uma associação de outros alimentos com o consumo de fibra. Por quê? Desculpa, consumo de fruta. Se eu tenho uma fruta e eu como ela sozinha, ela vai ter a frutose, né? E aí ela pode não levar a ter tanta saciedade, mesmo quando eu estou comendo a fruta, eu tenho mais saciedade de quando eu bebo o suco dela, tá? Mas quando eu associo, por exemplo, com essa fruta, uma proteína de qualidade, uma fibra adicional através de semente de chia, semente de linhaça, semente de abóbora, de girassol, farelo de aveia, flocos de quinoa, eu já consigo fazer com que essa fruta tenha uma digestão mais lenta ainda e isso me gerar mais saciedade. Um ponto também importante sobre fruta e essa combinaçãozinha de proteína ou com fibra adicional é o controle da carga glicêmica e do índice glicêmico. Não vou me atentar a esses dois pontos porque eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre carga glicêmica e índice glicêmico. Mas tudo quer dizer o quê? O índice glicêmico é o quanto meu corpo vai, né, elevar a minha glicose com relação ao consumo daquela fruta. E a carga glicêmica é quanto tem de carboidrato na porção, tá? De qualquer forma, as fibras, a proteína, a gordura também, castanha, a própria gordura das sementes também me ajuda a fazer com que essa fruta tenha uma digestão mais lenta. E para o emagrecimento isso é fantástico, porque quanto mais tempo eu me manter saciado, menos eu como e eu gero ali um déficit calórico muito mais tranquilo, né? Sem sofrer tanto com fome. Então, a fruta, entende que ela é legal pra caramba, ela tem que estar assim no nosso dia a dia, mas tem que ter estratégia. E aí, quando tem emagrecimento envolvido, precisa de mais ainda de ter inteligência no consumo da fruta. É importante também te trazer, porque eu já falei que frutose é açúcar, mas talvez você não tenha se ligado ainda, que é carboidrato. E aí eu vejo muita gente comendo bastante carboidrato no almoço, café da manhã e ainda come fruta. Fruta tem que entrar como sua porção de carboidrato. Não pode achar que ela é oba-oba. Não, se você come lá 2 fatias de pão e ainda come uma banana com farelo de aveia e mel, olha a Carbolândia.
que que você vai priorizar? Você vai ter que priorizar alguma coisa. Então, sempre eu quero que você agora encare a fruta como carboidrato. E aí, como administrar isso, tá? Então, não pode esquecer desse detalhe, porque é isso que vai garantir o emagrecimento inteligente, definitivo, de sucesso. É ter estratégia em como incluir a fruta no seu dia a dia, tá bom? Aí eu vou falar para você, tá, mas será que, né, suco é sempre um problema? Qual o cenário, né? Para quem o suco de fruta pode ser legal? Sabe para quem eu adoro colocar suco de fruta? Para pacientes com estratégia de hipertrofia. Porque é um público que precisa ter uma demanda energética maior. Eles precisam comer mais, eles precisam comer mais caloria. Os carboidratos para esse público é lá em cima. Deu inveja, né? Eu também, menino. Olha, eu fico morrendo de inveja quando eu monto dieta de hipertrofia, porque eu boto comida mesmo, sabe? Olha, tá carboidrato de qualidade. Mas de fato me ajuda, porque como é líquido, eu não preciso ter muita fome para tomar, sabe? Então o suco de fruta entra para me ajudar a bater a quantidade de carboidrato, a quantidade de caloria da dieta. E é facinho de tomar e a maioria das pessoas gostam de suco, não é um sacrifício, né? Então, suco de fruta natural, sem adoçar, obviamente, vai entrar nesse cenário benéfico de hipertrofia. Para idoso também, idoso que está no processo de emagrecimento, e eu preciso também recuperar o peso dele. E como é um suco natural, e aí a gente faz umas combinações inteligentes, fica mais nutritivo e esse idoso também precisa de mais nutriente, para esses dois públicos é o cenário mais favorável. Para quem precisa emagrecer, para quem precisa controlar o peso, para quem precisa manter o peso, é importante que essa fruta, repito, ela entre na sua demanda de carboidrato, que você tenha estratégia em consumi-las, então pode ser antes do treino, pode ser pós-treino, até mesmo como sobremesa, mas entrando também de forma calculadinha para que fique dentro dos seus macros com relação a carboidrato, tá? Dê preferência para as frutas azedas, então morango, frutas vermelhas, maracujá, limão, acerola, kiwi, tem menos a frutose. Então, são frutas que são mais permitidas, por exemplo, numa estratégia low carb, numa estratégia cetogênica, onde eu tenho controle de carboidrato, elas podem ser legais, tá? Qualquer fruta, na verdade, entra, tá? Eu só citei essas que têm na sua composição menos frutose, justamente por isso que elas são mais azedinhas, tá? O objetivo desse vídeo não é para que você tenha medo da fruta, medo de comer. Eu quero que com esse vídeo você entenda que é necessário bom senso quando você pensa em fruta. Bom senso, porque você consegue comer fruta de forma adequada, no qual vai te ajudar no processo de emagrecimento, para que ele seja definitivo, ele seja duradouro e o que o teu corpo, claro, fique saudável com todo esse processo de perda de peso, tá bom? Então, eu quero só que você grave uma ideia disso tudo que eu falei. Na dúvida, come fruta e não bebe o suco dela, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, se você tem uma sugestão, comenta aqui abaixo do vídeo, compartilha, curte, que as pessoas precisam também ter acesso a essas informações para que cada vez mais a gente tenha a informação chegando de como de fato você pode ter uma alimentação saudável, cuidar do seu peso, cuidar do seu corpo e ter um quadro de saúde muito favorável, no qual vai te levar a ter uma longevidade maior. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.